Bom, tudo isso que a gente estava falando até agora estava acontecendo na Europa, esses movimentos modernistas, construtivismo russo, futurismo, Art Deco. O Art Deco tinha uma influência forte nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos a publicidade ela estava em andamento, ela estava crescendo como um elemento em que as artes gráficas se inseriam. E a gente vai perceber a partir daqui que existem características muito específicas nas artes gráficas dos Estados Unidos, principalmente a partir dos anos 30, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Uma das questões bem importantes é que a partir desse momento, desse período, né, não exatamente 1930, a invenção desta pessoa, deste profissional chamado diretor de arte, que cuida da imagem daquela publicação, que faz com que aquela publicação tenha uma uniformidade na sua produção gráfica. Essa profissão de diretor de arte, ela é anterior à profissão de designer gráfico, tá? Então, uma coisa acabou levando a outra. Mas o diretor de arte dava a cara, dava a característica específica de cada publicação dessas. E nos Estados Unidos, há o uso maciço de imagens. Imagens sempre foram muito importantes nas suas publicações, muito mais do que as palavras e as letras. Então, quando houve tecnologia suficiente para isso, as fotografias coloridas também entraram na composição com muita velocidade, muito mais do que na Europa. Então a gente pode ver ali naquela propaganda de Palmolive, é um sabonete, tá? Mas a pessoa que está ali está representando a pele de menina no período escolar, porque era assim que a pessoa queria ser vista. Então, havia essa necessidade da representação. Claro, aquilo é um desenho, uma composição, mas vocês podem ver que ainda há uma grande caixa de texto aqui explicando o que faz este sabonete, certo? Aqui a gente já tem bem menos. O cigarro não vai afetar sua garganta. Olha só que coisa fantástica. Mas aqui você já tem uma artista de cinema fazendo uma propaganda. O cinema e a publicidade nos Estados Unidos sempre andaram juntas. Agora a gente vai falar sobre alguns designers gráficos específicos que desenvolveram seu trabalho nos Estados Unidos e acabaram criando uma característica muito própria que foi trabalhada, e a gente percebe alguns elementos desse desenvolvimento gráfico, inclusive nas obras, nas revistas, nas publicidades que a gente tem hoje, tá? Então o Agarham, ele era um turco-russo, e ele desenvolveu alguns elementos bastante importantes na Vogue. Ele trabalhou durante muito tempo para a Vogue. Dos elementos que ele desenvolveu foi essa questão do uso da página dupla. A página dupla como um elemento único, que poderia ser visto numa continuidade. Então, a composição dele aqui, por exemplo, nessa página dupla, você tem uma composição gráfica de imagens e o texto ocupa espaços ao redor. O texto não é a coisa mais importante. A composição gráfica, sim. Essa diagonalidade que ele está usando aqui é muito mais importante do que distribuir textos a cada milímetro da revista, da página da revista. Então, os espaços em branco são muito, muito importantes na composição do Agarham. A gente tem títulos em qualquer local da página. Isso quer dizer, o título para ele não precisava estar encabeçando o texto, não precisava estar lá em cima. Ele
poderia estar em outros locais da página, porque ele dava a importância, a hierarquia de importância através da fonte. Uma fonte mais pesada, uma fonte maior, tudo isso permitia a ele, e ele compreendia que era possível trabalhar dessa forma. Elementos decorativos são muito poucos. A gente pode reparar na capa da Vogue, que eu coloquei aqui, como trabalha com elementos simples, extremamente compactos, com uma tipografia muito simplificada, que traz assim o mínimo minimoro. Ele utilizou nessa capa da Vogue a primeira foto colorida em 1932. Essa foi a primeira foto que foi utilizada em revistas, foto colorida, né? Isso quer dizer, já havia uma técnica capaz de passar para a impressão em grande escala uma fotografia. E a partir daí, isso foi bastante trabalhado. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma propaganda do carro. Já usa fotografia. Apesar disso, a Vanity Fair, por exemplo, ela trabalhou com caricaturas e desenhos durante muito tempo. Mas sempre na linha do simplicidade, elegância e vamos trabalhar com menos é mais. O Alexei Brodovitch, ele trabalhava nos Estados Unidos, ele não era americano, se não me engano, ele veio da Europa, mas ele trabalhava nos Estados Unidos e o foco dele era principalmente os espaços em branco. Os Estados Unidos, ele acabou recebendo muita gente muito boa da Europa por conta das guerras, das duas situações de guerra, da Primeira e da Segunda Guerra mundiais. E acabou que incorporou em seus quadros, principalmente nos quadros artísticos e científicos, muita gente boa proveniente da Europa. Então, a gente pode ver aqui nessa página de revista, essa página de revista principalmente que tem o sapato aqui. Então, você tem uma insinuação de sapato aqui e uma área imensa branca em cima. Como convencer um editor de que isso é uma boa ideia? Quanto papel eu estou gastando aqui, né? Porém, a composição fazia com que a revista se tornasse muito mais elegante e muito mais vendável por isso. Essa é uma outra obra dele, uma capa de revista. Essa é uma outra composição com diversos elementos. Vejam, aqui, tanto nessa quanto nessa, ele acompanha o desenho da fotografia com o texto. Olha só que coisa interessantíssima que ele faz aqui. Tá? Aqui nessa capa da Bazar, ele trabalha essa composição de poá, de bolinhas, muito forte e que traz a cara da Bazar. Mas essa é uma Bazar já de 32? 32. O Will Burton, ele trabalhava na Fortune Magazine e ele trabalhava numa linha bastante seca. Mas vejam, já é um trabalho diferente. Aqui, por exemplo, você tem uma composição de imagens muito grande, pouquinho texto. Ele foi uma das pessoas que trouxe essa ideia de você trabalhar com as informações a partir de gráficos numa revista, porque isso não era utilizado antes. Como a gente vê, antigamente via na Super Interessante e cada vez mais a gente vê nas revistas semanais, como a Época, etc. Você tem um gráfico que vai te passar a informação muito mais do que o texto. O texto está lá como fonte básica, mas o gráfico ele pode passar de uma forma rápida para quem está folheando a revista. Aqui você tem um sistema todo explicadinho que, num passar de olhos, você consegue compreender. Não precisa ler o texto todo. Essa foi uma inovação do Will Burton.
tá? A gente tem um outro designer, que é o Lowe, e que ele tem uma sacada muito interessante dentro da publicidade, que é o seguinte: a Lucky Strike era um cigarro que estava vendendo pouco, ele vinha com essas embalagens aqui até 1940, e ele tinha o nome só de um lado. Do outro lado não tinha nada. E este designer gráfico criou a ideia de uma carteira de cigarro que tivesse a marca dos dois lados, porque quando ela caísse no chão, ela poderia continuar fazendo propaganda do próprio cigarro, certo? E vocês podem ver que a Lucky Strike pouco mudou desde lá até aqui. A guerra e a propaganda, elas tinham uma relação muito forte. Então, o design gráfico foi um meio de divulgação política muito, muito forte. A fotografia utilizada nesse período, entre a Segunda Guerra, entre o fim da Primeira Guerra e a Segunda Guerra, ela foi bastante representativa, tá? Por exemplo, essas são obras desse designer gráfico chamado Abraham Games. E você tem aqui, você até tem uma linha que dá para lembrar as obras construtivistas, mas você tem uma outra linguagem, certo? É uma linguagem um pouco mais complexa, porém poucas palavras, e as palavras aqui elas não fazem parte da composição, mas elas, através da sua fonte, elas conversam com aquilo que está sendo comunicado.